relembrando que esse tipo de assunto, de estudo, não é para qualquer pessoa, são para as pessoas de mentes mais abertas e receptivas para novas ideias e novas revelações e conhecimentos. Então, para aquelas pessoas que estão ainda na matrizes das religiões e dogmas, melhor não precisa ler ou ouvir o conteúdo deste vídeo. Obrigada. Então, o espenar papel ou matéria, ok? Primeiro nível de aprendizagem, documento, criador primário. Aqui fala sobre a fonte. Eu já havia falado sobre isso em outros vídeos anteriores de outro gênero, e aqui já é outra opinião de outra pessoa. O criador primário experimentando-se, né? Como esse criador resolveu experimentar suas múltiplas, infinitas versões do que essa fonte sabia que era, ok? Ou seja, por teorias em práticas. Nossa, 2011, do nada a alquimidade. No início havia infinito, e o infinito era o nada, mas nunca existiu nada, sempre existiu algo. Este é o meu ver. Na verdade, eles falaram que antes não era o nada, o vácuo. Poderia até existir pode até existir ainda hoje um vácuo, mas sempre houve matéria em algum lugar, sempre existiu e sempre existirá, apesar que ainda existem alguns tipos de vácuo. O vazio, o infinito. Não havia esse negócio, existiu o infinito, mas vazio não. Sempre existiu essa fonte, que não é um Deus. Por isso que eu falo, se você não está preparado, não escute esse assunto. Não era um homem de barbas, qualquer outra criatura como vocês imaginam, um Jesus, um Alá, um Jeová, um Buda, um Hanuman, um Brahma, uma Lakshmi, um Tupã. Não era isto. Era apenas partículas subatômicas, ok? E para aqueles que dizem, mas quem inventou essa partícula subatômica? Nada. Apenas existiu. Isso é mind-boggling, quer dizer, isso é um assunto assim que perturba a mente da pessoa. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 11 anos de idade, eu já me perguntava isto. E eu tentava colocar a minha memória no começo de tudo. E era muito difícil para mim imaginar como foi a origem da criação. E felizmente hoje em dia eu consigo mais ou menos ter uma ideia de que isso pode ser. E agora eu sei que são matérias subatômicas. Aí as pessoas vão dizer, mas tem que existir um Deus. Não, esses deuses que vocês louvam são aliens que vieram dessas partículas subatômicas ou quarks, ok? Quarks. Não havia pensamentos, emoções, luz, escuridão, som, universo material. Existia um universo material, mas não um universo multitriverso.
multitriverso. Não existe universo apenas, mas multitriversos. Talvez não existiam emoções, mas existia um tipo de luz, existia escuridão, existia som. Ok? Então aqui não é certo que eles estão a falar, porque quem passou esse estudo para esse homem foi uma entidade que ele se comunicava, o tal do Lúcifer, ok? Para ser sincera, franca e direta. Esse cara lidava com essa entidade também, a entidade do Antigo Egito. Mas eu estou aqui clarificando e procurando erros para esclarecer o que não está certo. Existia sim luz, não existiam emoções porque não existiam ainda corpos como que vemos hoje em dia. Entretanto, existia luz, existia escuridão, sim. Existia som, sim. Existia vários tipos de universos, mas não como se existe hoje, porque o universo está em processo de expansão. Apenas silêncio e nada. O silêncio e nada é o vácuo, o void. O void é o vácuo. Existe essa parte do firmamento e existia outras partes que já existia essas partículas que não podemos ver, são subatômicas. Por isso que existe negócio do oculto, de coisas invisíveis, que já vem dessas matérias, ok? Dessas ferramentas subatômicas. Então esse silêncio se tornou consciente. Desenvolveu-se uma superconsciência que é tudo que é. Da superconsciência veio a autoconsciência e o pensamento, né? Porque tudo vem do pensamento de uma ideia, tudo é criado por uma ideia. Por isso que a mente ela é muito poderosa, ela é uma ferramenta muito, muito importante na vida de vamos dizer, de um corpo, né? De uma entidade, porque tudo é entidade, um animal é uma entidade, uma planta é uma entidade. Nós somos uma entidade, alienos são entidade e outras coisas que ainda não vemos são entidades subatômicas, simples assim. Por que colocar as coisas assim num prisma tão complexo, né? E difícil e tão assim oculto, entre aspas, e tipo mistério, quando na verdade é tudo tão simples. Fora da autoconsciência e pensamento veio o potencial infinito. Potencial infinito é sem gênero e com gêneros. Ele vem com, quer dizer, isso que eles estão a falar agora da criação. Quando eles começaram a criar multi-universos, quando esse ser que eu tenho aqui no vídeo, no perfil do meu canal, existe um vídeo aí, um vídeo cabeça, que mostra que no começo era esse ser muito enorme. Ele não cabia em lugar algum, de tão infinito que era, e de repente, claro que esse ser que se tornou-se, que veio dos quarks, das partículas subatômicas, ele se tornou, vamos dizer que um ser, eu não vou lhe falar que foi um ser humano, porque não foi, ok? Era apenas uma energia que imensurável, que eu não tenho nós não temos a capacidade de imaginar, entende o que seria, mas era uma energia que era mega, super mega potente, ok? Então o que ele fez foi se multiplicar com a explosão, boom, daí o Big Bang. Quando, imagina
Imagina assim, um mega balão, é apenas uma analogia, um mega balão, e dentro deles existem moléculas naqueles balões, entende? E vamos dizer que esse balão é capaz de se multiplicar, e cada molécula daquele balão vai tornar outro ser. Então foi isso que aconteceu. Ele explodiu-se, e daquela parte do todo da pizza tornou-se fatias nano minúsculo partículas da mega soma que ele é, entende? Ele não, porque não tem gêneros, mas tornou-se em gênero mulher e homem. Não existiu, quer dizer, fêmea e macho, porque mulher e homem já é uma coisa assim um pouco chauvinista e egocêntrica, porque existem tantos seres que a gente não pode nem imaginar a imensidade dos seres existentes que ainda não vimos. Então foi isso que aconteceu. Ele se explodiu, literalmente falando, explodiu-se em processo de expansão, e ele tornou-se tudo que existe, e com eles vieram os primeiros seres que foram criados, que foram chamados de quê? Os primeiros criadores. Nesta galáxia que estamos agora, no universo do solar sistema, que é o Sol central, nós estamos no Sol central, no centro do Sol e no centro das galáxias. Isso é chamado de o Sol central. Existem aqui dois primeiros criadores, e eles às vezes brigam com o outro por dominância, ok? E existe aquele ser lá que eles dizem que são da treva, isso e aquilo. Aquele ser é o rebelde, é o do contra, que até brigou com sua própria mãe, a rainha de Orion, eu já falo em outros vídeos, por causa de poder. Foi o filho que queria até matar a mãe pelo poder. A mãe seria a rainha reptiliana de Orion. E ele nada mais é, nada menos que Lúcifer, ok? Também chamado a ovelha negra da família. Ele tem irmão, o irmão dele é Enki, ou Enlil, que é do Elohim, da ordem dos Elohims. E então fica essa batalha de dois seres, de dois primeiros criadores aqui no universo. Então foi como tudo começou. Mas eu estou apenas falar daqui, o que é uma coisa assim muito básica. Ainda é como se eu estivesse escavacando o começo do buraco do coelho, que é muito mais longo do que isto. Então eu estou apenas no começo, porque a gente está aqui no básico, né? Vamos dizer no básico, porque eu estou a falar apenas desse universo, eu não estou a falar de outros universos, que existem trilhões, infinito. Então foi isso que aconteceu. Então houve um tempo, uma eternidade atrás em termos humanos, infinito potencial, que nós chamaríamos de fonte, que sabia tudo que havia para saber. Estava imaginando como seria se houvesse coisas que não sabia. Quer dizer, em outras palavras, para ser mais franca e clara, eu diria que, como eu falei, ele colocou teorias do que ele sabia, do que essa energia sabia ser, tinha consciência de ser, e tornou-se em realidade, porque
essa fonte ele queria experiências. Então, como eu falei, ele multiplicou-se e ficou sendo a parte que em origem não seria. Quer dizer, aquilo que não é ficou sendo para experimentar. E essa energia falou: vão partes minhas para todos os universos criados e experimentem e tragam as suas experiências todas de volta para mim. Lembrando que este ser não tem gênero sexual, não é homem nem é mulher. Ok? Antes de ficar essa guerra aí de que isso é um Deus, um homem, né? Eu vou logo esclarecendo que não tem gênero. Apesar que umas das primeiras criações a controlar e dominar não, vamos dizer assim, gerenciar, né? Porque naquele tempo não havia guerras. Quando as fêmeas, o lado dessa ponte fêmea liderava em outros universos do solar sistema e outros além dele. Então, a parte yang dessa fonte, né, se tornou fêmea. E depois que o filho queria se revoltar contra a mãe, foi que quando tudo começou, as barbaridades, as guerras e a hierarquia masculina, chauvinista e machista, ok? Isso é chamadas a era da escuridão, quando em vídeos anteriores explica onde essa rainha decidiu fazer uma parte dela, porque ela apenas poderia dar a luz a fêmeas, se eu não me engano, ok? Ela poderia apenas dar a luz à fêmea, mas ela decidiu fazer uma parte dela, um experimento da parte dela. Veja que nas hierarquias religiosas masculinas, eles invertem a verdade. Eles dizem o quê? Que a mulher veio da costela do homem. A Eva foi feita da costela do Adão, e não é verdade. Porque até mesmo nessas absurdity, que são absurdos religiosos dogmáticos, eles vêm a falar que um homem tem menos costela do que a mulher, e não é verdade. Eles têm o mesmo número de costelas, que são mais ou menos 23, se eu não me engano, se eu não estou errada na minha biologia, na minha conhecimento de biologia, deve ser uns 23 costelas por aí. Eles têm o mesmo número de costela. O homem nunca deu a costela para fazer uma mulher. Nunca isso aconteceu. Isso foi tudo inventado, distorcido e revertido. Foi já a rainha que tirou um cromossoma dela e construiu um zigote espermatozoide para criar uma parte dela que era também andrógena, para criar um filho. E esses filhos ela criou. Um deles foi a ovelha densa, que decidiu ir contra ela e fazer o império. Quando ele foi expulso de Orion, ele decidiu fazer seu próprio império aqui desse lado. Teve o primeiro criador dessas galáxias que estavam em guerra, que decidiu que esses seres, ele e os minions deles, deveriam sair de outras galáxias e bagunçar aqui nesse quadrante do universo. Entende? Então ele criou sua hierarquia aqui, seu mundo aqui, e ele construiu as religiões e dogmas
Não importa se... What? Snowliva? Não importa, a gatinha olhando para mim. Então não importa se foi no leste, oeste ou norte do planeta, ele fez todas as culturas e todas as religiões em nome dele. Então foi assim que tudo começou, todo essa confusão política que temos hoje, geopolíticas, e também não apenas geopolítica, mas planetária, do solar sistema, entende? Não apenas a Terra, como os outros planetas adjacentes e embaixo, no interior e no espaço, que ele gerencia essas partes lá do hipersfera, da hipersfera, e lá de dentro do interior da Terra, ok? De norte a sul ele lidera, sem norte e sul, sem ouro e prata, entende? Então foi assim que tudo começou. Então foi assim onde chegou todos os seus deuses, onde os seus deuses foram criados, suas dogmas começaram. Mas vamos continuar aqui, porque a minha explicação eu tenho sempre que dar tudo bem explicado, conciso e em detalhes, se eu puder, claro, e se eu souber. Então, nós chamaríamos de fonte que sabia tudo que havia. Então ele colocou em prática tudo que ele sabia. Naturalmente, a fonte poderia experimentar tudo e qualquer coisa que quisesse, mas apenas do seu próprio ponto de vista. Quer dizer, até agora ele apenas sabia o que ele não sabia o que essa fonte até agora experimentou, mas essa fonte queria experimentar mais além disso. E em relação ao seu próprio infinito, se essa fonte quisesse experimentar outro infinito, ela teria que criar outra unidade autoconsciente, única de consciência. Assim como ela mesma, que poderia criar seu próprio infinito. Portanto, a maneira de expandir-se e criar universos infinitos a partir de outros pontos de vista era estender-se a muitas unidades únicas de consciências. O que ela fez foi unidade para separação. Então quer dizer que essa fonte criadora, ok, que não tem gênero algum, não tem forma alguma, criou unidades de si mesma. E ele se separou quando eu falei que explodiu, como existe aí no primeiro vídeo, né? A suposta criação do universo. Então, a fonte criou um jogo para jogar consigo mesmo. Um jogo de xadrez até shenanigans. Criou um multiverso a partir do seu próprio ponto de vista infinito. E depois o povoou com um número quase infinito de unidades de consciência. Então tudo isso é consciência, entende? Consciência, parte separada de si mesma, figurativamente falando. Se imaginarmos a fonte sendo uma bola infinita de barro, ela tornou-se parte de si mesma e criou um modelo ou uma paisagem que se tornou o que o grupo de física da vida da Califórnia chama de UNUM, e em seguida estendeu-se na consciência em uma quantidade indefinida de terminações nervosas, ou também curto-circuito, como chamamos na física, curto-circuitos, ok? Que eram partes em miniatura de si mesmo. Deu a essas unidades de consciência ampliadas personalidades e traços únicos,
para que cada uma delas pudesse criar seus próprios universos dentro do Unum de primeira fonte e trazer de volta todo o pensamento, todo o movimento, toda a experiência de volta à fonte. Veja como é magnífico tudo isso, não é? Então essa fonte criadora criou tudo isso, inclusive os deuses que vocês louvam, e com eles tornaria-se o que? Os co-criadores ou os semideuses, ok? E os primeiros criadores. Quer dizer, é como se essa fonte criasse uns tipos de gerente, major, deputado, presidente, tudo isso para representá-lo. E com eles outras unidades que chamam-se na hierarquia menos superior. Mas na verdade todos são iguais, entende? Mas no jogo de xadrez, no jogo de fazer acreditar, existe essa divisão de hierarquia. Mas no absoluto todos somos iguais e todos vamos voltar para a fonte um dia, ok? Estamos aqui agora apenas para experimentar essa fonte no físico, em matérias subatômicas e atômicas, ok? Então, trazer de volta todo o pensamento, todo o movimento, toda a experiência de volta à fonte. As terminações nervosas aqui são short-circuito do fóton, ok? Tudo é fóton, vamos dizer que nuclear. Então, o Unum tornou-se playground, o playground, muito esperto com as palavras. Playground, quer dizer, o clay é barro de barro, né? Tornou o playground apenas no clay, barro, ground, né? De acordo com nossa analogia, com seus 7 níveis de manifestação. Então, o número 7 foi o número da criação. E eu tenho o número 7 em mim, baseado no meu ano de nascimento. Agora, ser infinito potencial é tudo o que, para começar, o primeiro criador usando a energia para criar diferentes densidades e dimensões. Então, desta matéria suprema, única, dessa unidade, quando ele se explodiu, veio os primeiros criadores que são ditos como deuses, ok? Então, o primeiro criador usando a energia para criar diferentes densidades. Então, em cada universo existe um criador, primeiro criador, o prime creator, energia para criar diferentes, e não importa como eles parecem, e nem todos têm a cara humana, vou falar logo, hein? Porque eu já sei que eles não são humanos e, bem, não se espantem, porque tudo isso faz parte mesmo da criação. E aqui as pessoas comem os animais e parece que a gente está comendo os seus co-criadores. Já sacou o que eu quis falar? Pois é. Poderia de concluir a LOMs, LOMs, níveis de manifestações. Colocar os jogadores num palco. E colocar os atores, né? Então eles criam um script, roteiros, para os atores e atrizes aqui desempenhar seu papel num palco. A maneira como fez isso foi deixar parte de si mesma entrar no ONU e começar a semear e criar formas de vida inteligentes de densidades mais baixas do que a forma mais pura da fonte. Então, o que se... pois é, essa fonte que era pura, magnificente, suprema, criou partículas, eu vou dizer nanomilésimo a milésimo, partículas de si mesma, e
ficou sendo as partes mais inferiores, mais baixas, que são todos as criações, né? De cima para baixo, ok? Nós estamos numa cadeia assim bem baixa, os animais ainda mais baixos, o reino animal e vegetal, ok? O propósito da ideia era ter partes separadas de si mesma, explorando e trazer de volta as experiências imprevisíveis para si mesma, para que a fonte pudesse aprender mais sobre si mesma. Esse jogo vem acontecendo desde então e provavelmente continuará por toda a eternidade. Então, para aqueles que falam com ignorância do que não sabem, ou desinformações, ou mesmo neuroses, não vai haver um final. Talvez planetas podem até explodir, pode até deixar de existir, mas a vida continuará em outros setores, ok? Esse jogo vem acontecendo desde então, provavelmente continuará que é. Muitos se perguntaram ao longo do tempo se 4 espaço/tempo é infinito, com número infinito de galáxias ou não. E realmente porque os aliens mesmo disseram que eles ainda estão no processo de procurar mais mundos. Estão no quest, na aventura, na jornada pelo universo, à procura de penetrar outros lugares que eles não sabem, que eles nunca foram, nunca pisaram, entende? Então, esses irmãos que vêm aqui, alienos, eles são nossos, que são nossos irmãos, também de DNA. Não importa a aparência, porque o ser humano é um bicho que adora julgar pelas aparências. Então não importa. Se um alien vier como um animal, respeite-o. Porque eles também são parte de nós, nós somos parte deles. Entende? Nós vivemos aqui para co-criar com os co-criadores, primeiro Prime Creator, ok? Então, existem outros universos e esses aliens estão sempre à procura, porque eles não param de descobrir, de experimentar, enfim, de continuar a jornada e continuar os estudos da fonte, né? Porque a fonte queria saber o que ela poderia criar, queria ver o seu potencial ser infinito, e realmente é infinito, e nós que vivemos nele somos aqueles que o criamos, e universos paralelo e serial também, criando realidades prováveis. Então estamos apenas a criar, principalmente os aliens estão a criar universos, investindo em, vamos dizer, em experiências, né? Experiências da biblioteca da vida, como eles chamam, a qual nós fazemos partes com nossos pensamentos, emoções e ações. Cada segundo de nossa existência. Isso significa que o universo é potencialmente infinito, mas sempre em expansão. Alguns dizem que o universo está se contraindo, outros dizem expandindo. Ninguém realmente sabe ainda. Se você é capaz de medir exatamente quanto grande o universo é nesse exato segundo, seria falso o próximo segundo, ou mesmo o próximo nanosegundo, porque já teria se expandindo muito além dos cálculos. Então, antes de você medir, já seria expandido. Porque, imagina, eu estou aqui na minha mente fazendo uma imagem, e eu estou vendo um círculo, que é a Pisces Vector,
A criação que é círculo dentro de círculo, dentro de círculo, dentro de círculo. E eu estou vendo as moléculas se oscilarem. Aquela molécula são as mesmas encontradas dentro das rochas. Elas jamais param de oscilar, de mover-se, de multiplicar-se, de expandir. Então essa é a mesma imagem que eu tenho do universo. As perguntas sobre quem é Deus e como tudo começou é claro, e devem ser incompreensíveis, e este é um assunto para uma série interminável de artigos, e não é o meu propósito nesse momento especular muito sobre isso, porque a longo prazo será apenas isso, especulações. E a resposta final será sempre que não sabemos. Há evidências na física quântica e subquântica e na metafísica de que existe um Criador primordial. E existe. Aqui existe dois, que inclui tudo o que existe. Ou como se tornou consciente. Para mim, os criadores são Enlil, do Elohim, e o Enki, que é o do contra, é o meu irmão dele, é o, como se diz, a ovelha negra da família, mas não cabe a nós julgar, porque tudo é criação, tudo é experiências de volta para a fonte. Então, não cabe a nós julgarmos o que veio antes do pensamento. Então, se o Criador primordial incluiu tudo o que existe, mas há uma questão ainda maior. Se o Criador primordial saiu do nada e de repente se tornou consciente, ou como se tornou consciente? O que veio antes do pensamento? Não veio nada, absolutamente nada. Sempre existiu. Em outras palavras, isso é algo ainda maior do que o que hoje chamamos de Criador primordial. Pode existir, quem sabe, né? Eu mesma, eu mantenho uma mente aberta para todas as possibilidades. As minhas possibilidades são imensuráveis. É quase evidente que este é o caso. Segundo, uma hierarquia dos deuses criadores. Para que o jogo começasse, o Criador primário designou partes separadas de si mesma. E chamando deuses criadores, ou seus vice-gerentes, né, como também chamados vice-gerentes, que estavam perto de si mesmos, em vibração e tinham conhecimento e capacidade de criar realidades no até mesmo galáxias, estrelas, nebulosas e planetas, e semeá-los com vida. Ele então disse às partes de si mesmo quais eram os deuses criadores. Saia e crie, e traga todas as coisas de volta para mim. Vocês saem e se doam livremente para que tudo que você cria nesse universo possa entender a sua essência, minha identidade. Mas quem é o Criador primário, ninguém exatamente sabe. Só sabe que existem alguns nesse universo, em outros universos não sabemos. Alguns dizem que os deuses criadores originais eram 7 em números, com 7 é o número do Criador, primeiro Criador, percorrendo os maiores lomes do Onum. E esses deuses, 7 criadores, pois perceber que tudo correu de acordo com o plano, hierarquias em seguida criados de deuses criadores menores, que saíram e semearam planetas em 4 espaços. Templo com forma de vida de densidade mais baixa.
Então existem os semideuses, né, como chamamos, principalmente aqui dessa parte inferior das galáxias em que vivemos. Esses deuses menores, além disso, criaram sua própria hierarquia e assim por diante. No entanto, com tudo é um para começar, não há realmente nada que seja maior ou menor do que qualquer outra coisa. Mas em termos de deuses, criadores, eles receberam tarefas mais ou menos complicadas, porque era assim que funcionava melhor, o caminho mais rápido para semear a vida no multiverso da fonte. Esses deuses maiores não existiram no tempo como nós percebemos aqui na Terra. Então 1 milhão de anos, ou mesmo bilhões de anos, não é nada para essas entidades. Pois é, muito poderosos. O problema é que, às vezes, em algum canto do mundo, essas criações não deram certo. Apesar que tudo é experiências e vale a pena experimentar. Esses deuses menores, eles criaram própria hierarquia, então existe, como se diz, categoria e hierarquia, né? Os 7 deuses criadores originais são conhecidos sob diferentes nomes aqui na Terra, mas usaria o termo fundadores. Então os deuses menores, logo abaixo deles na hierarquia, são a família de luz. Tu viu? Os deuses menores, logo abaixo deles. Então existem os primeiros criadores, que não, realmente eles não se metem muito, eles deixam vice-gerentes, que são mestres, família de luz, seja alienes, né, para ser franca, ou as tribos de luz. Eu vou provavelmente utilizar o termo tribos de luz, única quando estivermos discutindo material do Wingmakers. Caso contrário, usarei família de luz, por nomear especificamente a espécie alienígena em questão. Os andromedianos, que foram canalizados por Alex Collier, mencionaram também os fundadores, chamando-os de Pataal, andromedianos ou mesmo os arcturianos. O universo de 4 espaços, tempo e expansão do centro sai de uma forma espiral. Tudo é espiral, né? Nesse universo geométrico. No sentido anti-horário, como a Merkaba. No centro do universo existe algo chamado zona tributária. Parece muito a ver com, se não me engano, com tributos a César, tributo a governos ou mesmo taxas tributárias. Quando os fundadores criam uma galáxia, eles exportam essa zona do centro do universo e a colocam no centro da galáxia. Essa zona está localizada em um planeta próximo ao núcleo, o Sol central da galáxia, mais escondida. Está num canto, dentro de uma frequência que os seres galácticos e intergalácticos comuns não podem entrar. Nossa! A menos que sejam capazes de vibrar nessa frequência, ou como a ordem do ensino de líricos originaria das tribos de luz coloca. Dentro da galáxia existe uma zona tributária, que é um planeta sintético projetado para abrigar o sistema de conhecimento apropriado para as espécies daquela galáxia em particular. A Lyricus usa essas zonas tributárias como centro de pesquisa e treinamento, onde seus professores podem reunir as informações.
traduzi-las nos formatos culturais e científicos indígenas da espécie e depois exportá-las para uma espécie planetária específica. Eu sei como é, o que eu posso ver aqui é que eles constroem as galáxias, ajudam a construir, porque eles têm todos os códigos de DNA, e depois eles usam, quando aquela galáxia está em processo de desenvolvimento, de criação, assim, produzindo sementes. Sementes vamos dizer, é um modo de dizer analógico, que quer dizer criação, né? Quando eles estão em processo de criar, vamos dizer, fauna, flora, outras espécies humanas, etc. Aí eles tiram a semente, que é o DNA, daquele código de DNA, e eles transportam, como a Terra foi um centro de várias, vamos dizer, de várias cultivações de sementes de DNA, e as sementes daqui foram plantadas em outras galáxias e vice-versa. Existiam também sementes de outros planetas que eles trouxeram para cá. Então existe aquele tipo de trade onde eles trocam ideias e trocam criações dentro de semente e DNA. Os membros da ordem pedagógica do Líricos na história de Zwingli Maker são embaixadores das tribos da luz. A filosofia básica dos Zwingli Makers da ordem do ensino de Líricos é que existem 7 superuniversos, assim como somos ensinados quando lemos os documentos de Urantia. Cada superuniverso tem sua própria zona tributária, assim 7 zonas tributárias juntas. Essas zonas tributárias existem como locais de investigação e disseminação de conhecimento. É uma biblioteca de informação, talvez como outra terminação nervosa, né, fotônica do superdomínio do pensamento, onde estão contidos todos os registros acásticos. Então, como a ordem de Lírico diz, a zona colocada em cada galáxia contém, então, em cada dessas zonas existe um registro acástico. Registro acástico é uma database onde está todo o histórico que aconteceu naquele lugar, entende? Então, como a ordem de Lírico diz, a zona colocada em cada galáxia conteria mais especificamente os registros acásticos de uma galáxia em particular e tudo que aconteceu dentro dela, desde a sua criação até o seu comprimento, quer dizer, a sua terminação, a conclusão daquele experimento, porque estamos, vamos dizer, em um laboratório, que isso aqui é um laboratório de experimentos, de teorias postas em práticas e, vamos dizer, aprendizados para levar esses conhecimentos para a fonte criadora. É como exportar uma parte de uma biblioteca gigantesca, imensurável, eu diria também. Olha a zona tributária, pelo amor da fonte. É uma grande base, mega, super dupla computadores. Até mesmo as zonas tributárias funcionam como uma hierarquia. Da zona tributária galáctica, a tribo de luz está exportando 7 zonas para cada planeta vivo e, no caso do planeta Terra, há uma zona em cada continente. Não está claro como isso funciona em outros planetas que têm menos ou mais até de 7 continentes. Mas
está além do escopo deste artigo. Cada zona tributária planetária é como uma mini biblioteca, cada uma específica de um campo específico de conhecimento, como cosmologia, metafísica, ciência, religião. Veja aí, religião, né? Porque eles também criaram religião, os dominadores, vamos dizer, os ETs criaram religião. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então vamos ver, tem uma aqui. Nossa! Que mapa é esse? É o mapa do Brasil? Tá no norte a fonte de informação. Será que é em Bahia ou Ceará? Não é. É no centro do Brasil. E uma aqui no norte das Américas. Seria isso aqui, Central América? Isso aqui é a Ásia ou a Rússia? Uma aqui na Austrália e na África está aqui. Wingmakers, é como se fosse um portal. Essas 7 zonas tributárias são locais reais, apesar de que às vezes é dito até mesmo no site do Wingmakers, e aparentemente estão estacionados onde estão indicados na figura 3. E esses sites devem ser encontrados e explorados por um. Decodificados e revelados para a raça humana quando estivermos pronto. Quando estivermos pronto. Oh my goodness. Então, existem informações aqui, a casca, aqui. É como se fosse, eu imagino como se fosse assim uma fonte meridional, assim, de reflexologia, onde quando você tocasse nesse ponto, ela se abrisse, entende? As energias se abrissem. Que o objetivo original do site Wingmakers era para encarnado, meio da ordem ensino de líricos, para ajudar a localizar e decodificar o material, que em sua forma original era exportada de lomes mais altos e não em uma língua conhecida por qualquer espécie na galáxia. Cada zona tributária em cada planeta precisa ser decodificada para que possa ser comunicada em um ou mais idiomas falados no planeta em questão, de acordo com os Wingmakers. Nossa, eles têm que decodificar os scripts e traduzir em uma língua que falamos específica de cada planeta em que essas zonas estão situadas. 7 superuniversos aqui, uma. Minha própria pesquisa mostrou que esse problema com as zonas tributárias é muito complicado e envolve foco de muitas espécies exóticas diferentes, muito mais do que é indicado tanto pelo Líricos, Wingmakers, quanto pelo LPGC, mas para entender esse assunto muito importante, precisamos descascar a cebola, e aí que começamos. Nos artigos do segundo nível de aprendizagem, vou expandir isso bastante extensivamente, como veremos isso na conexão entre material e Wingmakers. Cada zona galáctica é diferente em termos do sistema de conhecimento que ela abriga. O líder do quarteirão cultural do poder, nesse caso James, analisa o conteúdo contido na zona tributária e alinha-o com seu conhecimento dos sistemas de crenças e contexto histórico
das espécies e, em seguida, traduz o conteúdo em termos humanos. Isso é feito como um meio para estabelecer a primeira pegada exótica de líricos no planeta. O objetivo principal dessa faceta inicial do sistema de conhecimento é trazer fluxos de dados sensoriais codificados para as espécies que podem ajudar as pessoas a mudarem sua consciência de um conjunto de objetivos individuais baseados em um planetário para um conjunto de objetivos mais cosmológicos para as espécies como um todo. Ou seja, a descoberta do grande portal, isso geralmente é feito sem muita definição dada a líricos. O sistema de conhecimento é traduzido às espécies de forma gradual e de maneira que a espécie assemelha como sua. Complementar ao desdobramento de líricos é o desdobramento do processo interior para implantar certos aspectos do sistema de conhecimento líricos dentro da mente genética da espécie. Tomando o que esse idiota quer? Espera aí, velho árabe. Essa espécie nunca me deixa em paz. É desdobramento do processo interior para implantar certos aspectos do sistema de conhecimento líricos dentro da mente genética da espécie, tornando-o assim acessível a toda a humanidade. Das espécies de forma gradual e de maneira que a espécie assimile como a sua. Complementar, então, não importa o que, nós temos que assimilar, sem preconceito ou julgamento, complementar o desenvolvimento de líricos e o desdobramento do processo interior para implantar certos aspectos do sistema de conhecimento líricos dentro da mente genética da espécie, em que ela como é que se diz? Que ela é oferecida ou implementada, tornando assim acessível a toda a humanidade. Esse processo é conduzido através dos esforços e tecnologias combinados da equipe da Líricos que reside na zona tributária. Mas aí eu pergunto, por que deixa passar tanto tempo para poder passar essas informações depois que a humanidade passou? Ou agora entendo, porque a gente tinha que passar por tudo isso, porque eles queriam ver o que a fonte poderia criar dela mesma, o que elas são capazes de ser e criar, reinventar-se, entende? Então eles não queriam mexer em nosso livre-arbítrio. Agora eu estou começando a entender melhor o ponto de vista dos ETs, toda a criação. Tudo isso que a gente vê como a escuridão, como a maldade, tudo isso são coisas que, para aprendizados, são coisas que a fonte quer ver, entende? O que ela é capaz de ser em um nível que ela não é, quer dizer, quando ela se separa de si, o que ela é capaz de fingir ser, entende? Capaz de atuar como um ator, entende? Quer dizer assim, fingir, fake, ser mal, fake, ser bom também, porque tudo isto são preceitos, são coisas objetivas até. Entende? Então agora eu estou começando a entender que tudo isso faz parte. Quer dizer, eu já sabia, mas eu não queria aceitar que tudo isso faz parte do game, da vida, da biblioteca, da informação da vida.
e que nosso ponto de vista aqui é para criar, co-criar e tentar não julgar. É muito difícil, principalmente para as pessoas ainda que estão na escuridão, eu diria, que é pessoas que não sabem muito, pessoas que estão ainda amarradas em dogmas e religiões, apesar que as religiões e dogmas também faziam até aqui parte dessa biblioteca de informações e experimentos, mas hoje em dia não há mais espaço para isto. Mas tudo é conhecimento, tudo são experimentos. O que está sendo feito no planeta e fora do planeta, o trabalho interno e externo, é coordenado pelo líder lírico. Eu fico imaginando aqui, será que esse lírico aqui é do planeta Lira, que são os felinos e os humanos? Pode ser do bairro religioso. Este é o indivíduo que é o último a encarnar dentro da espécie humana e é aquele que irá avançar nos últimos dias, imediatamente antes ou logo após a descoberta do grande portal. Este é o indivíduo que unificará as crenças dispares das espécies e as ancorará na ciência da realidade multidimensional e na irmandade abrangente da consciência individualizada. Bem, isso aqui é uma coisa sensorial, uma coisa difícil para algumas pessoas que querem liberdade aceitar. Entretanto, isso me parece mais, isso tem um cheiro de nova ordem mundial, onde aparecerá Sananda, este ser, o Messias irá vir, irá voltar para unir todas as crenças e para ser só uma crença, um só mundo, dirigido por um só governo, entende? One World Government, quer dizer, um só governo e uma só religião. Bem, quer dizer, ninguém deve ser obrigado a seguir religiões. Por que seria isto? Por que teria que ser assim? Eu não quero seguir religiões, então eu espero que eles respeitem a minha vontade. Eu quero participar desse jogo, mas eu não quero religiões mais. E eu quero ser respeitada por isto. O grande portal sobre o qual eles estão falando nessa citação é alegórico, ao tempo que religião e ciência se afundem em um. Imagina religião e ciência comum. Já existe isso a Islã. E olha o que a Islã faz. Só destruição, não é? Em nome de Deus. Então, para que isso? Isso me parece mais a nova ordem mundial. E esse é o governo do Lúcifer. Essa é a era do Kalimatá, do Lúcifer. E a raça humana percebe como que somos seres espirituais que habitam um corpo. Quando isso acontecer, de acordo com líricos e os wingmakers, podemos nos tornar multidimensionais como uma espécie. Religião aqui não significa as religiões estabelecidas aqui na Terra ou religiões organizadas com seus diferentes ensinamentos dogmáticos, mas sim a religião como consciência espiritual. Espero que sim. Eu me interessei, o quê? E sobre esse negócio aí de nova ordem, ou como é que se diz? Nova era. Eu não sei não, algo aqui está me cheirando não muito bem. Eu me interessei pela primeira vez pelo SPG até certo ponto. Também pelos Illuminati da Baviera, porque ambos parecem trabalhar no estabelecimento dessa meta. Vamos ver como isso funciona a longo prazo.
como a nota de lado por enquanto, mas ainda vale a pena mencionar aqui, é que os pleiadianos estão usando o sistema 12 ao invés do sistema 7. E tem até uns que também estão a usar o sistema 13, que diz que saiu do dragão. Então, quem está certo? Então, podemos ver que é uma shenanigan, uma batalha por poder desses aliens. E também é um jogo de xadrez onde ninguém parece ganhar. Por isso que as políticas são um pouco instáveis. Não são estáveis. São muito destabilizadas, muito desequilibradas. Por isso que a economia também e fica nessa bagunça. Só porque a batalha não é aqui na Terra, a batalha é em outros lugares. Ao lidar com humanos também os guardiões, né? Que são os ETs, os guardiões orixás, os mestres, etc. Então, com quem a Chiana Dene é em contato, mas sobre isso depois. Então é isso, eu não sei realmente, e às vezes eu tento entender e às vezes fica difícil para mim entender, porque parece um jogo sem fim, um jogo onde não tem consistência e às vezes nem mesmo tem senso, parece ter sentido algum para algumas pessoas, porque nesse jogo muitas pessoas perdem mais do que ganham, e várias pessoas que elas ganham desses jogos é só traumas até elas se encontrarem. E como é se encontrar? Se encontrar é saber que você não existe e você pode se decimar, se auto-aniquilar-se e sair desse jogo, desse palco onde parece mais muitas vezes para várias pessoas aqui nesse solar sistema um verdadeiro pesadelo.